Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ao lermos essa passagem, nos deparamos com duas árvores que possuem um significado bíblico importante. A figueira representa Israel e a videira representa Cristo. Em algumas passagens, nós podemos verificar que o Eterno previa a ação conjunta entre Israel e a igreja. Quanto mais se aproxima do resgate da igreja, mais essas duas árvores terão um importante papel a cumprir. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento selam essas profecias. Tudo se cumpre e o mover do Espírito em Israel nos últimos anos tem sido um sinal. Isso acontecerá, pois foi dado a Israel um tempo de restauração, um tempo de renovo, para que houvesse um mover na nação. No capítulo 13 do Evangelho de Lucas, Jesus explica que foi dado à figueira, ou seja, a Israel, esse tempo para que a nação gerasse frutos. Esse texto trata de uma figueira plantada em uma vinha. Agora nós vemos a videira plantada no figueiral. Temos a igreja fazendo o seu papel em Israel. Mesmo que Israel encare a igreja com preconceito e que seja visto como um dejeto, ele estará servindo como um adubo da figueira, uma oportunidade para que Israel produza frutos, e isso é uma promessa. Mas em Israel existem outras árvores muito importantes, e para entender a simbologia e seus frutos, vamos relatar as 7 espécies muito consideradas. O trigo, que significa o alimento, a cevada, significa forragem, videira, a empolgação, a figueira, envolvimento, a romeira, ação, a oliveira, luta e a tamareira, perfeição. Vemos diversas vezes na Bíblia pessoas ou povos sendo comparados a essas espécies. Isso se deve à intenção do uso das mensagens com o significado de cada uma delas. Assim, a palavra relaciona profecias e exortações com diferentes sentidos. Ainda podemos ver outras comparações como o trigo, os profetas, pois trazem o alimento da palavra, o vinho, o evangelho, a palavra vinda do fruto da videira que é Jesus, o óleo, o Espírito Santo, através do seu derramar. Vejamos o que o profeta Joel diz acerca desse assunto no capítulo 2, quando ele faz um chamamento para o povo aguardar a vinda do Senhor. E o Senhor, respondendo, disse ao seu povo: Eis que vos envio o trigo, e o mosto, e o azeite, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre os gentios. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite, e restituirei os anos que comeu o gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Assim podemos ver que é uma palavra profética de esperança, mesmo que a figueira não floresça. Vamos então finalizar a passagem do texto de Abacuque 3,17, adaptando os significados das espécies citadas. Ainda que Israel não resplandeça, nem a igreja produza frutos, ainda que não haja unção sacerdotal, e a seara não tenha alimento da palavra, ainda que as igrejas se esvaziem, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. A esperança está no Senhor. Se você gostou, se inscreva neste canal, deixe o seu like e a sua mensagem e compartilhe nas redes sociais. Um abraço e até breve.